Eu sou o professor Dr. Luiz Motti, antropólogo, fundador do Grupo Gay da Bahia e decano do movimento homossexual brasileiro. Vou falar sobre 10 verdades sobre a homossexualidade. Para você que ainda tem preconceito, que é homofóbico, que mude de opinião, que veja a verdade que liberta. E você que é gay, lésbica, travesti, transexual, que se informe mais para defender os nossos direitos. Porque o que nós queremos é direitos iguais, nem menos nem mais. Primeiro, homossexualidade não é crime. Não tem nenhuma lei no Brasil, na Constituição, no Código Penal, que criminalize o amor entre pessoas do mesmo sexo. O crime é o preconceito, a discriminação, a homofobia. É legal ser homossexual. Segundo, homossexualidade não é doença. Está errado falar homossexualismo, como não se fala em heterossexualismo. Se fala em heterossexualidade, bissexualidade ou homossexualidade. Não é doença porque quem garante é o Conselho Federal de Medicina, é a Organização Mundial de Saúde e são os milhares e milhares de gays, lésbicas, que são cidadãos exemplares, grandes artistas, grandes astros da humanidade. Terceiro, homossexualidade não é pecado. Jesus nunca falou nada contra os homossexuais. E as poucas vezes que a Bíblia cita a homossexualidade, não é o amor em si, mas é a idolatria, são os rituais pagãos. De modo que é ignorância teológica, exegética, dizer, como muitos evangélicos fundamentalistas ignorantes dizem, que é pecado ser homossexual. Se fosse pecado, estaria no Decálogo, nos 10 Mandamentos, e Jesus teria incluído entre os pecados. Quarto, a homossexualidade sempre existiu. Não é novidade da Rede Globo, sempre existiu. Desde a antiguidade, há gravuras, há pinturas nas paredes rupestres de mais de 10, 20, 30 mil anos que mostram homens transando com homens, mulheres com mulheres. De modo que ela sempre existiu e nunca acabará. Como dizia o poeta Goethe, a homossexualidade é tão antiga quanto a própria homossexualidade. Quinto, todos os povos do mundo praticam e praticaram a homossexualidade. Entre os nossos índios, os africanos, os portugueses, os mais remotos lá no Alasca, todos os lugares sempre existiu a homossexualidade. Como dizia o filósofo Schopenhauer, por sua indestrutibilidade, indestrutível, mostra que ela faz parte da própria natureza. E há mais de 300 espécies de animais que praticam o homoerotismo. Sexto, ela é natural, como eu acabo de dizer. Existe entre os cachorros, os gatos, as baleias, entre os veados, em todos os animais. De modo que Deus então criou a homossexualidade, não é uma perversão humana. Faz parte dos planos do Criador a existência de homens que transam com homens, machos com machos e fêmeas com fêmeas. 7. Qual é a origem da homossexualidade? É um mistério. Há mais de 70 teorias que tentaram explicar o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas nenhuma se convence, nem a teoria de Freud, nem a psicanálise. O certo é que existem pessoas, aproximadamente 10% da população, que preferem o mesmo sexo, aproximadamente 30% preferem os dois sexos, machos e fêmeas, e 60% que são heterossexuais, que gostam do sexo oposto. Oitavo, a Constituição Federal não proíbe a homossexualidade. O que está proibido é a discriminação, o preconceito. E nós queremos incluir na Constituição um parágrafo que diz que é proibido discriminar por sexo, cor, raça, religião e por orientação sexual e papel de gênero. O que significa isso? Que nenhum gay, travesti ou lésbica pode ser discriminado pela sua própria orientação sexual. Nono, AIDS não é peste gay. É uma doença, é uma epidemia que surgiu entre heterossexuais, que cada vez mais atinge os heterossexuais e por acaso se expandiu na comunidade gay. De modo que é fundamental que as pessoas se previnam. Contra a AIDS existe um remédio, a prevenção, camisinha sempre. E 10º e último ponto, lembrar da quantidade de homossexuais célebres que ilustram a história humana. Começar desde a antiguidade, não é, como Alexandre Magno, como Ricardo Coração de Leão, como pintores, né, famosos como Sodoma, como Miguel Ângelo, o maior artista da humanidade, músicos como Tchaikovsky, o nosso grande Santos Dumont, Mário de Andrade, Cássia Eller,
Russo, tanta gente importante que foi homossexual. Portanto, como é possível dizer que é doença, que é pecado, que produziu tantos luminares da humanidade? De modo que, se você tem preconceito, reflita, seja inteligente. Homofobia é igual racismo, deve ser criminalizado. É legal ser homossexual.